Poucos jogos conseguem combinar o horror grotesco, psicológico e tensão tão bem quanto The Suffering. Ele foi criado pela finada Midway Games, responsável pela incrível primeira linha do tempo de Mortal Kombat. The Suffering pode parecer só um jogo de tiro com monstros grotescos, mas ele é muito mais que isso. Ele consegue fazer o que muitos tentam e falham até nos dias de hoje. Ele consegue criar uma atmosfera sufocante e intrigante, com uma história incrível, não só sobre Torque, mas também sobre a ilha Carnate, enquanto explora temas muito importantes como o monstro que temos dentro de nós, as consequências de nossas ações e como o mal pode corromper não só as pessoas, mas até localizações na Terra. A premissa básica do jogo é relativamente simples, mas se torna mais e mais complexa ao longo do jogo. Controlamos Torque, um homem com problemas graves de psicose, tendo ele traços de esquizofrenia, melancolia grave e crônica e transtorno dissociativo de personalidade. Ele era casado com Carmen e teve 2 filhos, Corey e Malcolm. Vamos ver durante o vídeo menções a um homem chamado Blackmore, mas esse homem que aparece na sequência, na verdade, é uma personalidade ou alter ego de Torque. Não entrarei em muitos detalhes e vou deixar isso para quando analisar o segundo jogo. Torque teve um passado conturbado no crime, o que o fez desenvolver altas habilidades com armas de fogo e em combate. Antes do nascimento de Malcolm, Torque teria sido incriminado por Blackmore, o chefe do crime organizado, e passou um tempo indeterminado na penitenciária Eastern Correctional em Baltimore. Carmen, não suportando essa vida, decidiu o informar sobre sua intenção de se divorciar. Pelo que o jogo nos diz, eles aparentemente se reconciliaram algum tempo depois. Desde sempre, Torque teve problemas mentais. A equipe do lar infantil Garvey ficou preocupada porque Torque mencionava um homem alto, entre aspas, que o visitava em casa, apesar de não haver registros de visitas. Torque sofre lapsos de memória desde criança. Ele alega não se lembrar de alguns dos crimes mais hediondos dos quais foi acusado e atribui isso aos lapsos. No verão de 2004, a tragédia atingiu sua vida como um raio. A família de Torque foi encontrada morta em sua casa em Baltimore. Carmen foi encontrada no quarto principal, brutalmente assassinada a pauladas. Malcolm foi encontrado afogado na banheira e Corey aparentemente caiu da janela do segundo andar de seu quarto. Quando a polícia chegou ao local, Torque foi encontrado inconsciente no corredor principal da casa. Embora ele alegue a inocência, não havia mais nenhum suspeito. E como ele estava coberto de sangue da esposa e por ações questionáveis por parte do promotor, Torque teve um julgamento rápido e foi considerado culpado, mesmo sem testemunhas e provas substanciais. No entanto, pouco depois de sua sentença, o promotor do caso foi indiciado e o julgamento de Torque foi retomado, mas nesse ponto já era tarde demais, pois Torque foi enviado ao inferno, a penitenciária do estado de Abbott, na ilha Carnate. Essa prisão é considerada uma das mais perigosas dos Estados Unidos em The Suffering, tanto para os detentos quanto para os guardas. Seus problemas mais conhecidos incluem a alta taxa de homicídios e a violência generalizada excessiva de ambos os lados das grades. A ilha Carnate é uma grande ilha localizada a 16 quilômetros da costa de Maryland. Muito similar à cidade de Silent Hill, Maine, a ilha tem uma história muito brutal. Mas honestamente, a ilha Carnate faz Silent Hill, até mesmo com seus fenômenos sobrenaturais, parecer um resort de férias, pois ela é conhecida por sua história de morte e derramamento de sangue ao longo dos séculos, e isso alterou a atmosfera geral do local, criando um mal sem igual.
A atmosfera maligna da ilha tem o efeito de transformar pessoas comuns em assassinos, e os pecados cometidos ali se manifestam como os monstros Malefactors, ou malfeitores, criaturas grotescas que estão determinadas a matar tudo, inclusive uns aos outros. Antes de tudo, eu sei que é comum começar a falar sobre pontos como a gameplay ou a atmosfera, mas eu digo que agora é necessário falar primeiro sobre o bestiário do jogo, pois ele rivaliza facilmente com jogos como Silent Hill. O design das criaturas foi um elemento importante no processo de desenvolvimento do jogo, com a equipe determinada a criar uma gama única de inimigos. Eles queriam se afastar de inimigos e clichês mais genéricos e conhecidos, como os zumbis, e queriam criar algo mais perturbador e original, e decidiram desde cedo que queriam um tema para todas as criaturas. Então, em vez de serem apenas monstros aleatórios ou armas biológicas, cada uma das criaturas tem seu tema, que se conectam à história da ilha e a todas as várias formas de execução de humanos que ocorreram lá. Após a equipe ter criado o design principal das criaturas, eles enviaram o trabalho para os estúdios de Stan Winston, simplesmente o homem responsável pelo design que nós conhecemos do Predador. E então, Terry Wolfinger pegou os designs pré-existentes e os aprimorou, mudando cores e adicionando detalhes para torná-los mais perturbadores, um processo conhecido como Stan Winstonização. No entanto, também era importante que as criaturas e o jogo como um todo tivessem uma base no mundo real para intensificar o terror. O escritor Richard Rouse diz que para terem um tom perturbador e inquietante, eles sabiam que monstros assustadores por si só não seriam suficientes. Então, eles queriam conectá-los a eventos horríveis do mundo real. Assim, o enredo seria permeado pelos elementos mais sombrios da história americana, incluindo a vida e a cultura prisional, a escravidão, o racismo, a experimentação médica antiética, as execuções por linchamento e a pena de morte. Este é um tema bastante sério para um jogo, particularmente um de ação e, entre aspas, aventura, e amplificou tremendamente o horror nesse mundo. Então, só por isso, já vemos que eles tiveram uma ideia fascinante, e a descrição de todos os monstros que eu vou falar vem diretamente de um dos prisioneiros, que até podemos ajudar posteriormente, Clem. Slayer. Ele é o primeiro inimigo que encontramos. Suas cabeças estão separadas do torso, sustentadas por engenhocas horrendas. Seus membros foram substituídos por lâminas do aço mais afiado. Clem diz que eles são uma manifestação de perder a cabeça, por assim dizer, embora pareça improvável que alguém tenha tido a cabeça cortada em Abbott. Essas criaturas macabras têm a precisão de um espadachim mestre. O Dr. Killjoy confirma que a origem da criatura reside naquela forma de execução popularizada pelos engenhosos franceses, perder a cabeça. Eles podem escalar paredes, são muito rápidos e fortes, e têm uma versão maior e mais poderosa, e quando se movem pelas paredes com suas lâminas, eles parecem o Edward Mãos de Tesoura direto do inferno. Marksman é a próxima criatura que encontramos após o Slayer. Eles são criaturas enormes e musculosas. Eles têm a pele bronzeada e apodrecida e possuem ferimentos de bala e usam roupas militares. E é claro que o aspecto mais notável neles são as armas inseridas nas suas costas. A penitenciária Abbott era originalmente um campo de prisioneiros de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, e vemos que houveram execuções através do fuzilamento. Clem diz que existem histórias de um coronel rebelde que deveria ser julgado por uma corte marcial, mas em vez disso, tirou a própria vida.
e até vemos o que sobrou dele. Essas criaturas representam a execução por fuzilamento, sendo uma encarnação tanto do pelotão de fuzilamento quanto das vítimas. Mainliners. Essas criaturas humanoides e pequenas, ridiculamente sinistras, possuem uma pele alaranjada e ressecada, e suas características mais marcantes são as várias seringas verdes brilhantes que eles possuem alojadas em suas costas. Seus olhos também foram substituídos por seringas, sendo que uma delas se projeta perturbadoramente pela parte de trás de sua cabeça. Eles possuem um número inconsistente de membros. Um braço tem apenas 2 dedos, o outro é amputado no pulso. Uma perna não tem pé, enquanto a outra termina na altura do joelho. Devido a essas mutilações, ele é forçado a rastejar pelo chão de maneira grotesca. Ele veste apenas o que parece ser uma cueca branca. O sangue do mainliner é verde e parece ter sido quase totalmente substituído pela mistura química usada em injeções letais, que são pentotal sódico, brometo de pancurônio e cloreto de potássio, indicando que ele sofre agonizantemente a cada movimento. Clem diz que na década de 1970, a injeção letal foi introduzida como o meio mais humano de execução sancionado pelo Estado. Até o momento do jogo, 25 desses procedimentos ocorreram em Abbott. Clem diz que a mistura tóxica dentro de suas veias e as seringas não agradam seu corpo sobrenatural, e ele, é claro, é uma representação da injeção letal. E o mais interessante de tudo é que se você estiver transformado na criatura e o mainliner jogar uma seringa, caso você seja acertado, Torque retorna ao normal. Newsman. Essa criatura é um torso grotesco pendurado pelo pescoço por uma corda longa. Ele perdeu a parte inferior do corpo, o que o força a atacar apenas usando seus braços. Ele também parece ter um saco cobrindo a cabeça, ou talvez possua poucas feições faciais. Esse inimigo é bem mais sobrenatural que os outros, porque ele só aparece de poças de sangue no teto, e sua animação de morte lembra muito alguém sendo estrangulado no chão. Clem os descreve como uma criatura que não só morreu enforcado, como também parece ter tido a pele arrancada. Essas criaturas têm ligação com a história lendária dos detentos, que, revoltados com a morte de colegas num acidente de mineração numa pedreira, enforcaram e esfolaram 5 guardas. Burrowers. Essas criaturas representam aqueles que foram enterrados vivos, ligados à lenda do desabamento da pedreira da ilha. Clem diz que essas criaturas estão entre as mais letais que ele já encontrou, principalmente devido à sua capacidade de surgir do solo e submergir novamente com a mesma rapidez. Eles estão intimamente ligados ao próprio solo da ilha, um tema recorrente entre essas monstruosidades. Sua aparência lembra um corpo humano amarrado em um saco de estopa e preso por tiras de couro, com correntes de aço mortais fixadas em vários pontos. A lenda em si conta que a pedreira foi usada para construir a prisão e o asilo, e ela era administrada por agentes penitenciários, mas operada principalmente por detentos. Um bom número de prisioneiros trabalhava em um poço novo e instável, que acabou desabando. Os agentes penitenciários relataram que todos morreram instantaneamente. No entanto, um boato persistente sem documentação diz que o desabamento apenas bloqueou a entrada, prendendo os detentos vivos. O boato afirma que os guardas sabiam disso, mas por ódio ou indiferença, os deixaram morrer lentamente. Os agentes responsáveis foram investigados, mas o Departamento de Correções não encontrou provas contra eles. Em represália, um grupo de detentos se rebelou e linchou 5 agentes penitenciários. Festers. Essas criaturas são macabras e seu simbolismo é ainda pior. Clem diz que eles emergem continuamente do navio negreiro que naufragou no início dos anos 1700, onde se originam.
Essas criaturas fétidas frustraram suas tentativas de escapar da ilha. Ratos vivem em sua carne, contorcendo-se e rompendo aleatoriamente. Eles parecem ser uma reencarnação não dos escravos, pois nesse caso eles teriam a pele mais escura, mas sim dos traficantes de escravos. Nessa forma, eles são forçados a reviver repetidamente o destino que impuseram aqueles infelizes escravos. O principal método de ataque do Faster é usar sua bola de ferro presa a uma corrente para golpear o chão à sua frente, causando uma onda de choque devastadora, e pode matar Torque com um golpe às vezes, e eles também podem liberar um enxame de ratos de seu corpo. É algo verdadeiramente sinistro. How did it get this far? Inferna. Essas criaturas são os Malefactors mais velhos que vemos. Clem diz que, pelo que ele testemunhou, essa manifestação do mal parece ter duas formas distintas. A primeira, uma jovem garota vestida à moda puritana com 13 anos de idade. Ela então se transforma em uma criatura flamejante muito mais perturbadora. Ambas seguram uma pequena boneca feita à mão. Ele diz que essas criaturas estão ligadas a 3 jovens que fizeram acusações de bruxaria no final do século XVII, levando à morte trágica de 11 inocentes. 3 das criaturas aparecem perto do final do jogo, saltando de um penhasco para o oceano, o que sugere que as 3 garotas responsáveis pelas acusações de bruxaria tiraram sua vida logo em seguida. The Suffering é um jogo muito ambicioso para seu tempo. Se você acha que Resident Evil Requiem é ambicioso por inserir a visão de primeira e terceira pessoa, saiba que The Suffering fez primeiro. É possível jogar o jogo inteiramente em uma dessas visões. Cada uma tem suas próprias vantagens e desvantagens, mas é possível jogar facilmente nas duas, ou melhor ainda, misturando as duas. Em primeira pessoa, o jogo fica um pouco mais focado com as armas de fogo, porém, há um lado negativo. As armas brancas são bem ruins em primeira pessoa e não possuem o combo de ataques que é natural para a visão em terceira pessoa. Eu recomendo alternar entre primeira e terceira, porque as armas brancas são incrivelmente poderosas aqui. Só existem 2 armas brancas, uma faca improvisada e, posteriormente, um machado. E elas são fortes até demais. E eu acredito que existe um motivo canônico, mas já já vamos falar sobre isso. O jogo nos apresenta um grande arsenal de armas. Podemos usar 1 ou 2 revólveres, uma Tommy Gun, uma espingarda que é absolutamente brutal e explode os inimigos. É possível obter um lança-chamas improvisado, combinando uma bomba de bicicleta, um galão de gasolina e sinalizadores. Há também a arma secreta Gonzo Gun, que ao contrário de projéteis, atira ovos e é bem poderosa. Essa arma recebeu esse nome em homenagem a Gonzo, um personagem recorrente dos Muppets, que tem uma piada recorrente na série na qual se apaixona por galinhas. Sem contar que podemos usar 4 tipos de granadas: as granadas tradicionais, coquetéis molotovs, TNT e flashbangs. As flashbangs podem salvar sua vida, porque os inimigos, quando entram em modo agressivo, podem liquidar com sua vida rapidamente. E os outros 3 tipos de granadas também são muito úteis. Durante a batalha contra os inimigos, é bem comum sofrer danos, como dito, e para Torque se curar, ele usa um medicamento conhecido como Zombium. O X no inglês serve como um Z. O manual nos diz que esse medicamento foi inserido na penitenciária devido ao fato do trabalho ser um dos mais estressantes e emocionalmente exaustivos na América. É dito que se alguém está se sentindo sobrecarregado, é só tomar alguns desses. Antes de falarmos sobre o combate contra os inimigos,
é preciso falar sobre a função mais inovadora desse jogo, a transformação para a criatura. É interessante que quase um ano depois desse jogo, Altered Beast de PlayStation 2 foi lançado, e as transformações naquele jogo eram além de iradas, mas em The Suffering, a transformação para essa criatura é absolutamente brutal, não no quesito visual como Altered Beast, mas no quesito conceitual. E os gritos de pura raiva de Torque ao se transformar nunca saíram da minha cabeça desde quando eu joguei pela primeira vez quando era adolescente. Ao se transformar na criatura, apesar de não sermos invencíveis e podermos morrer normalmente, Torque se torna uma força da natureza. Ele pode destruir os inimigos com extrema facilidade, mas nessa forma, ficamos limitados a golpes com a lâmina imensa no braço dele e um ataque de agarrão que destroça os inimigos. E também há um ataque especial que evolui conforme Torque usa a habilidade. E podemos acompanhar essa evolução através de um medidor no lado. Inicialmente é só uma explosão, mas pode evoluir até o 5º nível, onde o próprio jogo buga e você pode liberar o Armagedon nas criaturas. Mas é preciso tomar cuidado, porque essa habilidade pode explodir as coisas ao seu redor, e você acaba levando danos massivos. Apesar do tema do jogo ser sobrenatural, o primeiro pensamento ao ver essa criatura é pensar que ela é fruto de algo sobrenatural também, como um demônio interior, mas não é. Para entrarmos nesse estado, é preciso aumentar o medidor de insanidade, e só é possível se transformar após ele estar cheio. Torque só pode se transformar nessa criatura durante períodos de grande estresse. Após lutas prolongadas, ele parece sofrer um colapso psicossomático e, ao mesmo tempo, em sua própria mente, ele se torna uma criatura enfurecida. Mas, na verdade, Torque não se transforma literalmente. Ele só entra em um surto de fúria absoluta e fica dominado pela adrenalina do seu corpo, significando que tudo que você vê a criatura fazer, ele matar criaturas gigantescas com um soco ou sobrepujá-las, é só Torque completamente surtado com adrenalina e raiva suprema. Uma raiva digna do Doomslayer. Essa forma é simplesmente Torque entrando em fúria absoluta, despedaçando inimigos com as próprias mãos, como se ele fosse uma verdadeira máquina de matar. A aparência da criatura é descrita como a de uma grande besta musculosa humanoide, com velocidade e força sobre-humanas. Então, depois disso tudo, podemos ver que Torque tem um grande arsenal e meios para aniquilar os inimigos. Mesmo assim, eles são muito desafiadores de se combater, e alguns até têm uns truques especiais para derrotá-los rapidamente. Os Slayers são muito resistentes contra armas de fogo e podem até refletir balas. Eles também podem sobreviver até sem sua própria cabeça, e sua movimentação pelas paredes pode inicialmente te pegar de surpresa, porque eles são bem velozes, e eles podem te atacar 2 vezes com suas lâminas, com um ataque que tira muita vida, mas eles são pateticamente fracos contra armas brancas. Na verdade, todas as criaturas são fracas contra elas, e vocês se lembram de eu ter dito que há um motivo canônico das armas brancas serem tão fortes? Eu, pessoalmente, acredito que devido ao fato de Torque já ser ridiculamente forte fisicamente, e a criatura em si ser só ele surtando com uma lâmina, trucidando a todos, é crível afirmar que ele possa matar facilmente as criaturas até em seu estado normal com armas brancas. Por causa disso, inimigos como o Marksman são bem diretos, é só os detonar com danos o suficiente, da forma que você quiser. O Mainliner é um dos inimigos que podem ser bem chatos. Eles têm bastante vida e podem se agarrar em Torque para tentar cravar sua seringa.
eles podem atacar à distância jogando seringas, e quando morrem, deixam um ar tóxico em volta deles. O Newsman é um inimigo conceitual muito interessante, mas é possível que você mal os veja durante o jogo, porque, como dito, eles só aparecem quando há sangue no teto, e se você passar ali, eles te enforcam, mas são bem fáceis de matar. O Burrower, em conceito, pode parecer um inimigo chato, mas honestamente, ele é muito fácil de matar, porque tem um jeitinho especial. Quando eles surgem e depois retornam para o chão, eles deixam um buraco e ali você pode jogar TNT. A explosão os mata rapidamente. Os Fasters são facilmente os mais chatos do jogo. Não só eles podem te matar rapidamente, como também podem jogar os ratos normalmente, e eles são à prova de balas. E quando morrem, eles jogam os ratos. Mas, como dito, as armas brancas acabam com eles facilmente. O machado e os coquetéis molotovs derretem sua vida como se não fosse nada, mas os ratos que saem de dentro deles podem te incomodar, especialmente se você está com pouca vida. As infernas são bem intimidadoras inicialmente, mas elas não são nada difíceis. A Tommy Gun, na minha experiência, pode derretê-las, não ironicamente, facilmente, mas elas podem liberar ataques em área muito chatos. Mas o rastro de chama que elas deixam para trás pode acabar te matando facilmente, caso você não se ligue na sua vida e a quantia de zombies restantes. Tudo isso que eu mencionei cria um loop de combate muito eficiente, divertido e desafiador. O jogo te dá tudo o que você precisa. Raramente você vai ficar sem munição para suas armas, mas mesmo assim, as criaturas podem te surpreender e te matar devido aos seus números enormes. Acredito que a minha única reclamação sobre as armas nesse jogo é que elas podem parecer meio fracas em comparação às armas brancas. Os revólveres duplos, apesar de úteis em um ponto, se tornam quase inúteis. A Tommy Gun você precisa liberar uma chuva de tiros para matar um Slayer. A espingarda, que é super poderosa, acaba sendo menos eficaz que o machado, pois ele acaba matando os inimigos mais rápido. Até mesmo a faca improvisada pode matar mais rápido que certas armas. Porém, usar somente armas brancas contra um enxame de inimigos não é nada sábio. O jogo conseguiu dar uma equilibrada mais ou menos em tudo, mas eu sinto que se eles tivessem deixado as armas de fogo um pouquinho mais fortes, a experiência seria um pouco mais equilibrada. The Suffering usa um sistema moral para determinar não só o final, mas alguns aspectos do jogo, como a recuperação ao utilizar Zombium e a aparência do próprio Torque. Porém, o final que eu pessoalmente considero como final verdadeiro é o final bom, e é o que eu obtive nessa jogatina, mas não há um final canônico estabelecido, especialmente porque The Suffering, Ties That Bind, leva em consideração o seu save de The Suffering. Há muitos NPCs que Torque pode ajudar a concretizar seus objetivos, incluindo um conhecido seu, Dallas, o próprio Clem, que observou as criaturas da ilha, o guarda do início do jogo e também o outro guarda que vemos posteriormente, Ernesto, entre outros. A escolha é totalmente sua, ou quase, porque os NPCs mais pra frente pedem para serem mortos de forma colateral, pois eles se jogam na frente dos seus ataques e até te atacam sem querer. Eu matei e ataquei alguns NPCs sem ter a intenção diversas vezes, e tive que voltar no checkpoint porque eu geralmente não gosto de fazer caminhos malignos. Ernesto, em específico, simplesmente travou em certas partes devido a algum inimigo estar na área ou ele ficar bugado, e ele não queria seguir na quest. Mas seguir no caminho bom te dá algumas vantagens, como o próprio Ernesto te dizer como liquidar com as infernas. Porém, o jogo tem muitos bugs e crashou bastante comigo.
E se você não salvou manualmente, vai ter que começar o capítulo desde o início. E eu digo isso porque essa frustração pode te dar uma vontade de matar os NPCs, e eu não recomendaria, mas vai de cada pessoa. A neutralidade é obtida simplesmente por não se envolver ou ignorar ações e situações morais, ou simplesmente manter um equilíbrio entre ações boas e más ao longo do jogo. O final do jogo também será alterado. Nesse final, Torque é mostrado em sua visão sendo criticado por Corey, enquanto Malcolm permanece incerto sobre o que aconteceu e Carmen demonstra certa compaixão. Esse final revela que Torque realmente matou Carmen. Ele a assassinou acidentalmente em um acesso de fúria quando ela mencionou o divórcio. Vendo isso, Corey, enfurecido, afogou Malcolm e depois tirou sua própria vida. Um barco de resgate chega e o piloto diz a Torque para embarcar. Eles fogem junto, mas o homem diz a Torque que a polícia está esperando para levá-lo, junto com outros detentos, de volta para outra prisão. Isso leva Torque a nocauteá-lo com um golpe de revólver. Torque então pega o barco e parte para o desconhecido, enquanto o espírito de Carmen expressa sua pena. Níveis de moralidade positiva são representados visualmente por Torque ficar mais saudável e com aparência mais limpa. Além disso, a foto de sua família que ele carrega também fica mais limpa e nítida. E isso também altera a forma como os outros percebem Torque em visões e afeta diretamente o final do jogo. Como um bônus de jogabilidade, os frascos de Zombium facilitam a recuperação de saúde. Nesse final bom, Torque é perdoado por sua família, e o final nos revela que ele havia presenciado uma invasão domiciliar onde sua família foi assassinada pelos colegas de Blackmore, e o próprio chefe do crime conversa com Torque, informando-o de como ele ignorou seu aviso e dizendo-lhe para aproveitar sua nova vida na prisão. Um barco de resgate chega e o piloto diz a Torque para embarcar. Torque entra e senta-se na proa. O piloto reconhece e informa que seu promotor foi indiciado, o que garante a Torque um novo julgamento. Carmen então declara que deseja nunca mais se separar de Torque. Níveis de moralidade negativa significa matar ou prejudicar a sobrevivência e o bem-estar de outros sobreviventes. O mal é representado por Torque ficar cada vez mais sujo, com feridas e pele acinzentada. A foto de sua família também fica suja, amassada e manchada de sangue. O final mau mostra Torque sendo repreendido por sua família por tê-los assassinado a sangue frio. Ele matou Carmen a pauladas, afogou Malcolm e jogou Corey pela janela. Um barco de resgate chega e o piloto pergunta a Torque o que aconteceu na ilha. No entanto, Torque se transforma na criatura e arremessa um grande caixote no barco, esmagando-o e matando o piloto. Torque então volta para a ilha, deixando a família aliviada por sua partida, pois ele é um monstro. Agora que sabemos de tudo isso, podemos entrar na seção da atmosfera e narrativa, e é preciso falar sobre a atmosfera maligna da ilha, que é representada não só pela história, como no próprio jogo também. Todas as localizações da ilha têm um arquivo feito por Consuela Alvarez, esposa de Ernesto. É através de suas anotações que ficamos sabendo da história sombria da ilha, e um fato interessante é que ela sobrevive ao primeiro jogo. Durante a jogatina, nós exploramos diversas áreas da ilha que são mencionadas por Consuela, e o prólogo do jogo ainda faz o trabalho de apresentar os guardas de uma forma diferente, tendo um deles ficado até chocado com a acusação contra Torque, e um deles, o já mencionado Ernesto Alvarez, diz que a desculpa do blackout não é verdadeira e que a injeção letal é boa demais para Torque, e demonstra sua aversão a esses prisioneiros. Torque é rodeado de sujeitos questionáveis, e um deles diz que o próprio Torque é um cara digno de respeito
e esfaqueou metade da Irmandade Ariana na prisão anterior, mas até mesmo para indivíduos que cometeram crimes como um nazista chamado Goose ou Floyd, que violou uma criança, eles ainda assim acham que os supostos crimes de Torque são inaceitáveis, mas logo essa conversa é interrompida por um terremoto e tudo vai para o inferno. Infelizmente, eu não posso mostrar as partes mais gráficas desse jogo, porque o YouTube vai censurar e colocar uma restrição de idade. A área inicial da prisão é fascinante e tem uma representação bem realista da cela de alguns presos. E o mais interessante é que o jogo não se foca nele, pois essa seção da prisão é viva no sentido dos inimigos estarem fazendo outras coisas além de perseguir Torque, e o som ambiente nos mostra isso, visto que os Slayers estão causando o caos contra os guardas. Não só ela é bem variada, como tem um contraste bem interessante. Existem locais sem vida, como a área das celas, há um local mais sofisticado como o lobby e locais extremamente brutais onde pessoas já foram executadas. Todos estão lutando contra as criaturas e Torque é só um observador. Apesar de Fear ter saído em 2005, eu vejo muitas similaridades na atmosfera. Ela é opressora, pois te faz sentir indefeso inicialmente, mesmo que você tenha uma arma branca. A iluminação é sombria e faz todo o nível parecer um pesadelo, especialmente porque Torque ouve a voz de sua mulher morta no telefone e tem uma visão de seu filho. Uma prisão, naturalmente, não é um local comum para 99,9% das pessoas, mas vê-la dessa forma macabra torna esse ambiente ainda mais sinistro. Não só ele é cinza e também sem vida quando a luta cessa, a estrutura acaba te deixando tenso, porque não tem como saber o que vai acontecer. Como, por exemplo, sem contar que durante o jogo, atendemos o telefone e ouvimos a voz e mensagens de pessoas que já morreram, como o próprio Horace, que vamos ver posteriormente. Vemos também a criatura de Torque passar pelos corredores, e um dos eventos mais incríveis é quando vemos Horace queimar na cadeira elétrica, e quando olhamos pelas câmeras, ele está se aproximando de Torque, mas fora delas, não o vemos. Isso também acontece com o Dr. Killjoy, onde ele realiza um procedimento em um prisioneiro, mas só podemos ver sua forma pelos monitores. Esses acontecimentos mudam a expectativa e te deixam não só interessado, mas também curioso, porque antes só vimos lâminas matarem os guardas e esperamos o perigo mais físico, mas agora algo muito mais sombrio e psicológico é mostrado. Você realmente sente a transição desse local para algo apocalíptico, pois até a estrutura reage dessa forma. Mas o que torna a penitenciária ainda mais especial é a sua história e também a fundação sombria para criar toda essa estrutura. Começando pelo Forte Malison, que parece só mais um ambiente militar genérico, mas a história por trás desse local torna a atmosfera muito mais sinistra e deixa a própria penitenciária um local muito mais demoníaco. Durante a exploração do local, descobrimos que o forte foi construído na Ilha Carnet em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, servindo como base militar defensiva e prisão para prisioneiros de guerra. Segundo Consuela, ele era guarnecido por 250 soldados e cerca de 1.000 prisioneiros de guerra alemães. Construído na rocha da ilha, ele era uma estrutura durável e serviu como boa base para a futura penitenciária Abbott. Por razões desconhecidas, o porão do forte foi condenado e fechado, mas ainda possui várias entradas. Mas podemos ver que as pessoas nesse forte estavam sendo contaminadas pela atmosfera maligna. A história mais sombria do forte que nós já ouvimos é sobre o coronel que acabou tirando sua própria vida.
ele descobriu um avião alemão acidentado e presumiu que oficiais de ascendência alemã, sob seu comando, eram culpados. Sem julgamento, ele os executou por fuzilamento. Ao receber a intimação para seu próprio julgamento, marcado para dia 22 de agosto de 44, ele tirou sua própria vida em 7 de agosto. Após a guerra, o forte foi assumido pelo Departamento Correcional de Maryland. Sua estrutura original abrigou detentos enquanto a penitenciária era construída usando rochas da pedreira local, extraídas por detentos. O forte serviu como base para a nova prisão, mas suas partes mais antigas foram condenadas, fechadas e abandonadas. Quando Torque passa por aqui, nós encontramos o Marksman, e apesar de não ser o ponto mais forte em termos de atmosfera, ainda assim é muito bem feito e bem claustrofóbico, algo que até os próprios inimigos se aproveitam. Tudo isso cria um clima lobrego, e as visões do passado te fazem pensar que algo horrível aconteceu aqui, ajudando ainda mais a construir os aspectos psicológicos do jogo. A pedreira é o local mais comum para mim. É um local com bastante espaço para lutas, e é só um local com bastante rochas, pois é claro, é uma pedreira, mas ela contém uma história interessante que também eleva a atmosfera. Essa história é sobre o desabamento na pedreira que nós já ouvimos, e ao saber disso as coisas ficam muito mais macabras e transforma uma pedreira comum em um local macabro, onde eventos diabólicos foram realizados. Exploramos até mesmo as cavernas dentro da pedreira e até somos apresentados ao Borrower, e alguns newsmen tentam nos enforcar. Em geral, é um local bem feito, levando tudo em consideração. O asilo, de longe, é a minha parte favorita. É completamente visceral. Tem uma atmosfera de filme de terror antigo de casa assombrada, mas ao mesmo tempo é muito mais psicológico do que simplesmente body horror ou espíritos malignos. Encontramos até mesmo um guarda chapado chamado Sergei, que não está nem aí para o que está acontecendo na ilha, e há uma explicação para isso. O asilo não começou como é, ele antecedeu a prisão em quase 70 anos e começou como uma casa construída em 1877, no auge da era vitoriana. Não se sabe quem foi o proprietário original, mas ela tinha características peculiares, como um grande teatro de palco e decoração interna decadente. Segundo Consuela, a casa era um exemplar da era vitoriana até ser convertida em um centro de saúde mental administrado pelo Dr. Killjoy em 1899. Embora não tenha sido usada oficialmente há várias décadas, a estrutura está completamente intacta e ainda abriga um gerador em funcionamento e iluminação elétrica, e os agentes penitenciários usam essa estrutura como um local de retiro e encontro. E é por isso que encontramos Sergei ali. A estrutura é extremamente durável, tendo sobrevivido excepcionalmente bem por mais de 130 anos. O asilo foi equipado com celas acolchoadas, escritórios e um, entre aspas, centro cirúrgico. Os pacientes não eram apenas alojados, muitos eram submetidos a experimentos psicocirúrgicos. O centro cirúrgico, embora funcionalmente similar aos modernos, com salas de observação, tinha um estilo obviamente diferente. Toda essa ambientação vitoriana permeou até o tempo em que Torque a visita. É um local tão diferente de tudo que vemos no jogo que parece que você entrou em um túnel do tempo. E o Dr. Killjoy e toda a interação com ele ali é incrível. Você se sente de fato dentro de um filme de Vincent Price. O naufrágio do barco de escravos também é uma localização relativamente mediana. É aqui que encontramos os Festers, e Clem nos conta um pouco sobre a história do local e da embarcação que já foi contada no bestiário. Não é a minha parte favorita, pois é basicamente a parte da praia da ilha. Porém, todos os Festers saindo da água e a embarcação em si criam uma vibe muito Lovecraft, onde as criaturas inomináveis das profundezas retornam para atacar os humanos.
Neste caso, é a representação dos traficantes de escravos e o navio em si é um berço para um número ilimitado de Festers, quase como se fosse uma entidade em si. Torque consegue queimar essa entidade e impedir que eles retornem infinitamente, o que é bem interessante. A cidade é a última e a maior área do jogo e podemos explorá-la abertamente. É aqui que encontramos Ernesto e as Infernas. Essas crianças são muito bizarras, especialmente porque atirar na forma humana delas não causa nenhum dano e as balas parecem ser paradas no ar. E é uma ambientação novamente bem Lovecraftiana. A mata é sombria, densa e tem uma aparência que vem diretamente do Vale da Estranheza, sem contar os cemitérios macabros com as Infernas em sua forma humana, falando normalmente, a risada delas ecoando junto com a destruição no local. Encontramos até mesmo as Infernas em uma fogueira e ficamos sabendo sobre a lenda das crianças terem sido responsáveis de terem feito pessoas serem queimadas como bruxas. É um tom sobrenatural muito interessante que adiciona ainda mais para a história da ilha e nos faz perceber que Torque está em um pesadelo muito maior do que imaginamos. Dentro do farol, até vemos uma visão do filho de Torque tirando sua própria vida. É algo bem pesado. Em geral, a atmosfera é incrível nesse jogo, rivalizando até jogos como Silent Hill de sua própria maneira. Não só a história é incrível, como o jogo, apesar de não ser focado na vulnerabilidade de Torque, ainda assim, nós sentimos o peso e o quão maligna é essa ilha. The Suffering faz um trabalho tão bom que você realmente se sente completamente imerso na aventura de Torque. A duologia de The Suffering é fenomenal, mas ainda há um tópico que precisa ser discutido antes do fim do vídeo. Para finalizar, é necessário falar sobre os personagens importantes da narrativa, o Dr. Killjoy e os fantasmas Horace e Hermes. Nós o encontramos pela primeira vez na prisão. O Dr. Killjoy é o personagem mais fascinante desse jogo, que tem uma semelhança muito grande com o ator Vincent Price. O Dr. Killjoy atuou como psiquiatra e médico da ilha Carnate no início dos anos 1900, focado em curar psicoses graves como esquizofrenia e transtorno dissociativo. No entanto, seus métodos eram notoriamente perigosos, abusivos e frequentemente fatais. Apesar de seu desrespeito pela vida humana, acredita-se que suas intenções originais derivavam de uma boa vontade, mas foram corrompidas pela atmosfera maligna da ilha. Killjoy é o fantasma mais diferente que vimos e o mais humano. Sua manifestação também é única. Em vez de uma materialização física, ele geralmente surge como uma imagem 3D projetada por antigos projetores de filme. Ele demonstra um interesse ambíguo em, entre aspas, curar Torque. Durante a exploração no asilo, eles conversam bastante e o Dr. Killjoy o avalia como um espécime que ele considera super interessante. É através de Killjoy que sabemos do diagnóstico de Torque que eu mencionei anteriormente. Ele é profundamente narcisista e se gaba de ser uma estrela que desenterrou os segredos da psique humana. Ele trata tudo como um espetáculo, usando gestos teatrais e uma linguagem mais culta, e ele geralmente faz um monólogo sobre tópicos como teatro, rádio e clássicos shakespearianos. Apesar de ser intangível, ele reage com uma fúria imediata caso seus projetores sejam atacados, e ele chama Torque de bárbaro neandertal. Seu desejo de experimentar se expressa através de uma violência terrível e uma sociopatia. Embora ele dê Torque um meio de controlar a criatura, ele também palestra sobre injeção letal usando um detento vivo como cobaia, antes de simplesmente lacerá-lo até a morte com um bisturi. Durante a visita no asilo, encontramos alguns horrores de Killjoy: guardas domesticados até a inconsciência,
outro que arrancou os próprios olhos após ver testes de Rorschach. Ele também modifica os Slayers ao permitir a reanimação, talvez para usá-las como coadjuvantes em seu teatro pessoal. Apesar de seus métodos extremos para curar Torque, ele realmente fez com que o homem possa confrontar a personificação de sua raiva, pois ele usa a máquina de renascimento de Killjoy para destruir sua personalidade ódio e destruir o controle que ela tem em sua mente. Agora, se tratando sobre os outros dois, Horace e Hermes, começando por Horace P. Gage. Ele foi enviado para a ilha por agressão e se tornou um detento na penitenciária. A influência da ilha o levou à loucura, tornando-o paranoico sobre a segurança de sua esposa. Ele conseguiu persuadir os guardas para uma visita conjugal, durante a qual ele a assassinou, acreditando ser a única forma de protegê-la do mundo, um ato que ele próprio chamou de crime passional. Por isso, ele foi condenado à cadeira elétrica, e quem o matou foi ninguém menos que o próprio Hermes, que posteriormente também se tornou um espírito. Já Horace foi forçado a reviver sua execução repetidas vezes. Ele aparece como um homem emaciado em trajes de prisioneiro, com o couro cabeludo, rosto e mãos queimados pela eletricidade. Seus discursos são frequentemente interrompidos pela tortura elétrica. Horace é o menos vilão dos fantasmas e compartilha muito com Torque. Ele deseja que o próprio escape para não sofrer o mesmo destino e o aconselha ao longo do jogo, encorajando-o a seguir um caminho de moralidade boa e a resistir à loucura da ilha. Ele vê Torque como sua última esperança. Eventualmente, Torque é forçado a enfrentá-lo como um chefe e Horace é liberto da tortura, pois Torque desliga a cadeira elétrica. Já Hermes T. Haight é o completo oposto de Horace. Ele trabalhou como agente penitenciário vários anos antes do jogo. Ele era um trabalhador dedicado que vivia para o trabalho, por assim dizer. Ele eventualmente ganhou a patente de capitão. Como a prisão era o local oficial de execuções do estado, Hermes se candidatou ao cargo de executor. Embora houvessem muitos sádicos ávidos concorrendo, ele foi o único competente o suficiente para conseguir a vaga. Não se sabe quanto de sua psicopatia era inata ou resultado da influência corruptora da ilha, mas o novo papel logo o definiu. Apesar do profissionalismo frio, Hermes começou a apreciar as execuções. Inicialmente, ele era motivado pelos elogios, mas logo isso evoluiu para sentir prazer pelo poder que ele exercia sobre os condenados. Eventualmente, esse prazer se tornou uma gratificação quase sexual ao tirar vidas. Isso o inspirou a usar uma grande variedade de métodos como forca e cadeira elétrica. É questionável quantas execuções foram legais, já que ele alegou usar fuzilamento, um método desativado na ilha desde a Segunda Guerra Mundial. Seu método preferido era a câmara de gás, admirada por sua, entre aspas, pureza. Ele sentia prazer em observar os prisioneiros lutando para respirar. Seu único desapontamento era o gás ser invisível. Ele acreditava que seria mais divertido se a vítima pudesse ver a morte se aproximando. Hermes se tornou uma das figuras mais infames da ilha, conhecido por sua eficiência perturbadora e hábitos mórbidos. Sua notoriedade aumentou após a execução do já mencionado Horace, que foi tão horrível que a cadeira elétrica supostamente ainda cheira a carne carbonizada. Não se sabe se Hermes foi punido por isso. Perto do fim, sua obsessão pela morte se aprofundou. O vício em matar já não o excitava como antes. Ele começou a se perguntar se as vítimas experimentavam algo sutil que ele não podia ver. Ele passou a ouvir as últimas conversas dos condenados, mas sua frustração só aumentava, pois eles pareciam saber mais, embora demonstrassem medo na execução. Estudar os corpos, mesmo os restos de Horace, não lhe trouxe respostas.
Seu único recurso foi provar o gás ele mesmo, tirando sua própria vida na câmara. Sem família, ele foi sepultado no cemitério da prisão ao lado de suas vítimas, incluindo Horace. Na tentativa de encobrir suas tendências, os funcionários deram a Hermes uma lápide imponente e renomearam a necrópole em sua homenagem, Cemitério Hermes T. Haight. Mesmo assim, o local era evitado e Hermes permaneceu uma figura aterradora nas histórias de fantasmas da prisão. Ele é um fantasma sinistro, não só em aparência, como em personalidade, e a maneira que ele fala também é bizarra, porque parece que ele está sempre com falta de ar. A lot of eager sadists applied, but I was the only one who took the work seriously. Hermes mata qualquer um que ele achar desinteressante. Durante a batalha contra ele, Hermes reflete sobre suas vítimas, afirmando que elas não eram inteligentes ou felizes e que ele estava apenas acabando com o sofrimento patético delas. Ele também admite que o crime dos condenados não era importante, desde que ele tivesse permissão para matá-los. Ele chega a lamentar nunca ter conseguido matar uma mulher e sente inveja de Torque por isso, insinuando que poderia ter se tornado um assassino em série. Hermes poderia ter matado Torque diversas vezes se quisesse, pois ele controla o gás letal, mas ele não fez isso porque queria testar sua coragem como assassino. Hermes aprecia a história sombria da ilha e a considera um lugar perfeito tanto para ele quanto para Torque. Como vimos, Horace tenta guiar Torque para o bem e Killjoy, apesar de ser ambíguo, genuinamente quer ajudá-lo e acaba o ajudando de fato, mas Hermes é um psicopata que deseja despertar o assassino dentro de Torque. Hermes fica satisfeito quando Torque age com maldade e expressa desprezo se Torque escolhe o caminho do bem, encorajando-o a se esforçar mais. Um fato interessante é que Hermes chega a sentir um êxtase quase orgásmico ao ser destruído na fornalha do farol, tudo porque ele acabou revelando o assassino em Torque. E como vemos, o jogo é bem complexo com seus personagens e a história deles. Esse aspecto do jogo continua bom até os dias de hoje. Killjoy, Horace e Hermes são extremamente interessantes e contribuem ativamente para a jornada de Torque e para a construção dessa atmosfera macabra da ilha Carnate. The Suffering é um jogo incrível, e se você não sentiu vontade de jogar após esse vídeo, então não sei o que falar para você. O jogo é além do seu tempo e uma joia raríssima até nos dias de hoje. Faça um favor a si mesmo e jogue The Suffering. Um muito obrigado a todos os membros do canal, e se você curtiu o vídeo e o conteúdo do canal, considere se tornar um membro, ou melhor ainda, um apoiador no Apoia-se, para receber até alguns benefícios extras. Um muito obrigado a todos os membros do canal e um agradecimento mais que especial para Muka, Rafa, Zero Espada e Kuai Liang Reverso.